Vamos então aqui iniciar o módulo Caixa e Bancos, tá? Bom, então aqui na região, no bloco financeiro, nós temos aqui inicialmente a tabela extrato conta banco, ok? Então temos aí vários atributos, temos uma vinculação aí com a tabela conta caixa, né? Temos aqui uma chave estrangeira. Bom, então o que será feito? Será feito uma importação, tá, de um arquivo OFX, ok? E para realizar essa importação, nós vamos utilizar aqui essa biblioteca, que é a biblioteca OFX4J, tá? Bom, para que você compreenda melhor, tá, o que é esse formato, é interessante que você acesse aqui esse site, tá, ofx.net, onde você vai obter informações sobre esse formato de arquivo, tá? Ele é basicamente um padrão, né, que foi definido para a comunicação entre instituições financeiras, né, para informações de dados financeiros, ok? Bom, então depois você acessa esse site para que você compreenda melhor esse formato, tá? A maioria dos bancos, tá? Na maioria dos bancos você consegue um extrato, né, nesse formato, no formato OFX. Bom, então para que a gente possa utilizar essa biblioteca, nós temos que adicionar aqui a dependência do Maven, tá? Então vamos lá no arquivo pum.xml, vamos incluir essa dependência, tá? Vamos colar aqui, ok, salvar, e o download da biblioteca vai ser realizado, tá? Bom, aqui na página do projeto, né, aqui no github.com, através aqui desse link, você vai encontrar algumas informações de como utilizar essa biblioteca, tá? Além de todo o código-fonte. Essa biblioteca aqui, além de ser livre, ela tem o código-fonte aberto. Bom, então aqui tem as informações para você, no caso aí, realizar a comunicação com uma instituição financeira, tá? Temos aqui o OFX Server e temos aqui também o OFX.io, tá? O que nós vamos utilizar aqui é o OFX.io, ok? Então, basicamente, o sistema vai ler um arquivo OFX, tá? Eu já estou aqui com um arquivo de exemplo, tá? No formato OFX. Esse arquivo contém as informações de um extrato, né, de uma conta bancária, tá? Então, o formato dele é bem parecido com o formato de um arquivo XML, ok? Então, o sistema, né, ele vai ler esse arquivo, que vai ser um arquivo que vai ser enviado lá pela aplicação cliente, tá? E o servidor vai ler esse arquivo e armazenar as informações desse arquivo no banco de dados. Bom, então, o primeiro passo que nós iremos realizar aqui é criar, tá, um serviço, tá? Então vamos aqui no pacote com T2T Syscom Services financeiro, vamos criar aqui uma nova classe. Vamos chamar essa classe de importa OFX Service, ok? Vamos utilizar aqui a notação Service lá do Spring, ok? E vamos criar aqui um método no caso, esse método aqui, ele vai retornar, né? Se nós observarmos aqui no arquivo OFX, nós temos aqui, inicialmente temos aqui um cabeçalho, né, com as informações sobre o arquivo, no caso a versão, a data, os dados, né,
a segurança, entre outros, tá? Logo depois nós temos aqui algumas informações relacionadas ao banco, ok? E o que nós vamos buscar, no caso aqui, é a lista de transações, tá? Então nós temos aqui várias transações nesse arquivo, tá? Então o que vai nos importar, o que vai ser importado aqui nesse arquivo é essa lista de transações, ok? Bom, então, e essa lista de transações, elas serão armazenadas aqui na tabela extrato conta banco, tá? Então, esse método vai retornar aqui um array list de fim extrato conta banco. E vamos chamar esse método de importa. Ok? Vamos organizar aqui os imports. Ok. No caso aqui, nós temos que ter um retorno. Então vamos inicialmente criar esse objeto. E já retornar aqui. Ok? Bom, agora nós temos que realizar a importação do arquivo, tá? Bom, então voltando aqui na página do projeto, o FX4J, tá? Nós temos aqui, na verdade vamos voltar aqui, a seguinte informação relacionada a esse OFX.io, tá? Aqui no caso, é possível, né, realizar a leitura do arquivo e já converter, né, o arquivo OFX em um objeto Java, tá? Então, para isso, você deve utilizar aqui o aggregate unmarshaller, tá? Existem outras opções aqui, no caso você pode utilizar também o nano XML, tá? Isso aqui é as informações para você ler um arquivo. Também é possível escrever um arquivo, no caso aqui nós vamos apenas ler esse arquivo, tá? E aqui, tá, no código fonte, nós temos aqui algumas classes de testes, tá? Onde nós poderemos pegar um exemplo de como utilizar esse componente. No caso aqui, ó, nós temos o teste unmarshalling, tá? Então, vamos abrir aqui esse arquivo. Então, inicialmente aqui é criado um aggregate unmarshaller, tá? E logo depois é feito o unmarshal, né? No caso, será lido o arquivo X, aliás, o arquivo OFX e transformado em objetos, em objeto Java, tá? Bom, então vou copiar aqui esse código. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou remover esse bloco try catch e vamos adicionar aqui uma cláusula throws. Ok. No caso aqui, vamos organizar os imports. Já foram adicionados aqui então os imports lá do OFX4J, tá? Ok. Esse código aqui, essa linha, nós podemos remover. E no caso aqui, é necessário passar como parâmetro um arquivo, tá? Então, esse método aqui, importa, vai receber esse arquivo como parâmetro.
no caso, o arquivo OFX, tá? Esse método unMarshal, ele recebe um input string. Então vamos aqui criar um file input string, passando aí como parâmetro o arquivo OFX. Ok. E esse método unMarshal, ele retorna um response envelope, tá? Que é esse cara aqui. Então vamos. Opa. Então vamos criar aqui um response envelope, né, através desse método, tá? E o que nós queremos, no caso, é a lista de transações do banco, né? Esse Bank Transaction List, tá? Então o que que nós iremos fazer aqui para buscar essa lista, tá? Aqui nesse response envelope, nós temos aqui o método getMessageSet, tá? E nós temos que passar aqui um MessageSetType. No caso aqui é do tipo banking, ok? Bom, e esse método ele retorna aqui para a gente um response MessageSet, tá? Só que nós queremos um banking response MessageSet, tá? Então aqui eu vou chamar esse cara de bank. Aqui ele fala que não foi possível converter, tá? Então vamos adicionar aqui um cast. E agora nós vamos aqui nesse bank, nós vamos pegar aqui esse bank statement response, no caso aqui os transaction, né? Bank statement response transaction, tá? E vamos buscar as no caso aqui, nós temos aqui sim, nós temos o transaction list, tá? Onde nós vamos buscar a lista de transações. Então o que que nós fizemos aqui? Opa, esse método aqui ele está marcado como depreciado. Vamos só verificar aqui. Ele está falando para usar esse outro método, tá? Então vamos utilizar esse outro método. Aqui agora nós já não temos o getMessage. Isso aqui nós temos um ArrayList, tá? Então vamos pegar aqui o primeiro item dessa lista. E agora sim, nós temos o getMessage, getTransactionList e o getTransactions, tá? Esse getTransactions vai retornar um list transaction, tá? Então vamos aqui criar esse objeto. No caso aqui vamos chamar de transactions. Vamos organizar aqui os imports. Ok. E agora vamos fazer um laço nessas transações, tá? Ok. E para cada item
né? No caso aqui, ó, nós temos aqui várias transações. Nós temos aqui o tipo, a data, o valor, no caso aqui um identificador, né? Um check none, pode ser o número de um documento, e o memo, né? Que no caso aqui pode ser um histórico, tá? Bom, então aqui nós vamos fazer o seguinte: vamos criar aqui um objeto da classe fim extrato conta banco. Vamos definir aqui como item. Ok. E aqui vamos definir os respectivos atributos, tá? No caso aqui do extrato conta banco, nós iremos precisar também de uma conta caixa. Mas vamos fazer o seguinte: nessa classe nós não vamos definir essa conta classe, tá? Esse procedimento será realizado por outra classe, ok? Então aqui iremos apenas retornar essa lista de extrato conta banco. Então aqui não vamos definir a conta caixa, vamos aqui definir aqui a data do movimento, tá? Então nós temos aqui o date posted, tá? Que no caso, se nós viermos aqui no arquivo fx, é esse atributo aqui, ok? Outro item também, no caso aqui, será o documento. No caso do documento, nós temos aqui, podemos colocar esse fit ID, tá? Então, get, aqui no caso, nós não temos esse atributo aqui nesse componente. Vamos só voltar aqui no arquivo fx. O que nós temos aqui é o check number, que é esse cara aqui, ó. Ok, então vamos definir o check number como o documento, tá? Temos aqui também o histórico. No caso aí podemos pegar o memo. Temos aqui também o valor, tá? No caso aqui temos aqui o método get big decimal amount. Ok. Vamos voltar aqui. Então nós temos o memo, check none, o valor, a data e o tipo da transação, tá? Então ficou faltando aqui esse fit ID, tá? Que nós não temos lá no componente, provavelmente tem, só que está com outro nome aqui, tá? Então já fica aí como exercício para que você verifique, tá? Em qual desses atributos aqui está definido essa informação, tá? E verifica também se essas informações aqui, principalmente aqui no caso do documento, está realmente localizado aqui nesse atributo check number, ok? Bom, então vamos salvar aqui e logo depois nós iremos adicionar esse item ao extrato. Ok, então dessa forma serão lidos aqui todas as transações, né, que estiverem lá no arquivo fx e será retornado aqui então uma lista, né, um array list do objeto fim extrato conta banco. Bom, então no próximo vídeo nós continuaremos aqui com a implementação.